Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, abençoe, seja abençoado, tá bom? Eu te peço e te agradeço que Deus venha abençoar a tua vida. Cada vez que você envia a palavra de Deus para alguém que está angustiado, triste, necessitando de ouvir ela, Deus trabalha em seu favor e trabalha em favor também da vida dessa pessoa. E hoje eu vou deixar para sua meditação o Salmo 119, versículo 105. Hoje a palavra está direcionada para os novos convertidos, para aquelas pessoas que estão conhecendo Jesus agora, pessoas que estão se aproximando de Deus, conhecendo a Deus pouco a pouco, novos na fé. Pessoas ainda que precisam de um conhecimento, de um esclarecimento melhor a respeito da palavra de Deus. Então, essa palavra que eu vou deixar nesse dia de hoje é um estudo e está voltada para os novos convertidos, para aqueles que estão caminhando agora com Jesus, está começando a caminhar agora, entregou sua vida a Deus e precisa mais e mais de Deus, precisa de conhecer mais a Deus. Então vamos ler aqui o Salmo 102, do capítulo Salmo 119, versículo 105, que fala assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Essa palavra está direcionada, Deus está falando que a palavra de Deus ela vem para nos iluminar, para nos guiar. Quando o homem está andando de forma errada, os seus caminhos, as suas veredas, está andando em trevas, no pecado, a palavra de Deus ela vem como uma lâmpada. A lâmpada lá para subir é que ela tem um objetivo de iluminar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escuro na tua vida. A palavra de Deus ela vem para te direcionar o caminho certo que você tem que andar, iluminar tua mente, iluminar teu coração, iluminar os teus passos. Então aqui fala, no primeiro tópico desse estudo fala, embora a Bíblia sendo um livro físico, seu autor é espiritual, né? A gente sabe que embora a Bíblia ela sendo um livro físico, escrito por homens, né? O autor dela é espiritual, porque o autor dela é o próprio Deus, né? É Deus revelando ao homem o desejo do seu coração, né? Porque tudo aquilo que é falado é esquecido, agora tudo aquilo que é escrito não tem como esquecer, porque todas as vezes que você quer lembrar daquela palavra, você vai e lê ela, então a sua memória é ativada de novo. E ali fica fixo na sua mente o que Deus quer falar com você, o que Deus quer falar com o homem, né? Através da sua palavra. E o segundo tópico fala, o segundo passo fala, o segundo passo é você possuir uma Bíblia de estudo pentecostal, para você que quer crescer, né? Compre uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem rodapé, que tem os esclarecimentos, o ensino. Todo versículo que você lê, né? A Bíblia de estudo, ela dá as referências no rodapé. É uma Bíblia para você crescer espiritualmente. Se você ler o Salmo 23 e você ler esse Salmo 23 numa Bíblia de estudo, ela vai abrir o teu conhecimento, ela vai te mostrar que existem outros versículos que é compatível com aquele que você está lendo, entendeu? Testifica com o que você está lendo. E a terceira dica é o estudo. Estude a Bíblia com um livro de confiança, alguém que tenha um compromisso com o céu. Então aqui o autor está falando que você tem que ler a Bíblia, mas você lê, se possível, você lê sempre com o livro, para que venha esclarecer melhor, abrir tua mente. Você tem que estudar, né? Você tem que orar,
para que você venha crescer, dar passos largos na presença de Deus, para que você venha caminhando passo a passo. Se você quiser dar passos largos, avançar nos seus passos, você tem que comprar um livro que fale sobre o céu. Aí tem os autores, tem as referências. Se possível, eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns livros bíblicos alguns livros que alguns escritores escreveu, que esses livros eles têm um forte esclarecimento a respeito da Bíblia Sagrada. Tem um livro agora que eu fiz o pedido, o rapaz vai trazer para mim, que fala sobre o Espírito Santo, que tem como título esse livro, o nome dele ele é bem conhecido, né? Se eu não me engano, ele foi escrito pelo Billy Graham, é isso mesmo, Billy Graham, que ele fala: Bom dia, Espírito Santo. É um relacionamento que fala entre Deus e o homem, entre o homem e o Espírito Santo. Que esse homem, ele conta as experiências que ele teve com o Espírito Santo a partir do momento que ele começou a ler a Bíblia, a partir do momento que ele começou a ter uma vida de oração. Ele experimentou experiências que ser humano na face da terra normal, ser humano normal, experimentou em toda a sua vida. Então, só um homem de Deus, só um homem espiritual que pode ter essa experiência através da leitura da palavra e através da oração, porque é um complemento. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça, que é a oração, a busca, mas também nós temos que crescer no conhecimento, para que a gente não se torne herege, ignorante, para que não falte conhecimento. Porque Paulo, quando ele estava preso, ele pediu os seus pergaminhos e pediu os seus livros, para que a sua memória estivesse sempre acesa diante de Deus, sempre ativa, estivesse sempre ligada com Deus, estivesse sempre aguçada. Então, Paulo, quando ele estava nas prisões, estava preso, por amor ao Evangelho, à palavra de Deus, ele não abria mão, ele não largava a palavra de Deus, porque ele sabia que era a fonte de vida, é um alimento eterno, é aquilo que põe o homem de pé, é aquilo que sustenta o homem, a palavra de Deus, a labra subierga. Então, Paulo, ele mantinha sempre em seu poder, se possível, os pergaminhos, que antigamente era a palavra de Deus, ela foi escrita na pele de animais, né? Pele de cabra, pele de ovelhas. Então ali tinha uma preparação, era feita uma raspagem, era feita uma preparação, eles limpavam, colocavam no sol, aí virava uma folha e eles escreviam ali a palavra de Deus com penas, né? Então tudo isso é importante o homem de Deus, a mulher de Deus que está caminhando agora com Cristo, conhecer. Então, a palavra de Deus, antigamente ela era escrita em pergaminhos, depois ela foi passada para o papel, para a escrita, através do papel. Aí aqui fala no tópico 4, a quarta dica: compre um dicionário bíblico, sem pressa, tudo você vai adquirir. Aí aqui, sem pressa, você vai ler da Bíblia. Ele está falando que você começa a ler o dicionário bíblico junto com a Bíblia, porque existem algumas palavras na Bíblia que a gente não consegue interpretar. A gente tem que ter um dicionário Aurélio, um dicionário em português, e também tem que ter um dicionário bíblico. Eu comprei um muito bom agora, uma pequena enciclopédia. Eu comprei com 600 páginas. Então, eu vou desfrutar, chegou agora para mim, eu vou ler bastante. Eu tenho outro fora esse, mas esse aqui é mais completo. Então, para você que quer crescer na graça e no conhecimento, quer crescer na fé, quer investir na sua área ministerial, a Bíblia diz que você tem que comprar, que você tem que investir. E a Bíblia nos ensina de forma clara, que a gente pode entender hoje em dia. Você tem que comprar um dicionário, para que esse dicionário venha interpretar o significado da Bíblia, porque existem algumas palavras na Bíblia que é de difícil entendimento, e com um dicionário ao seu lado, com um dicionário na sua mão, vai ser de fácil entendimento. É isso que a Bíblia quer falar.
Eu estou só interpretando o que a Bíblia está dizendo. E aqui nos fala que foram 40 homens que, inspirado por Deus, escreveu a Bíblia, né? A Bíblia ela foi escrita em hebraico e em grego, né? A primeira Bíblia, a primeira palavra de Deus, ela foi escrita primeiramente em hebraico, depois ela foi escrita em grego, no período de 1500 anos, né? Então, tudo isso é importante, essas informações, para você aplicar na sua vida, aplicar para que você venha ter conhecimento, venha crescer. É importante que a gente venha estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma enciclopédia, né? São 66 livros que você pode desfrutar, 39 livros está escrito no Velho Testamento e 27 livros está no Novo Testamento. Aí aqui eu vou ler para os irmãos que fala: o termo grego para revelar ou revelo é tirar o véu, né? Se mostrar. Então aqui ele está falando a palavra revelar, que é a Bíblia, né? A Bíblia é uma revelação de Deus. A palavra revelar significa tirar o véu ou se mostrar. Deus está mostrando a palavra dele para o homem. Está colocando diante do homem um ensinamento poderoso para ir para o céu. Deus está mostrando o caminho de chegar no céu. E esse caminho é através da leitura da palavra de Deus. Você vai lendo e vai meditando. O Pentateuco é os 5 primeiros livros, né, que foram escritos por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés, né? Foi ele que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E que 5 primeiros livros são esses? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Amém, irmãos? Expirar, é colocar para dentro. Foi isso que Deus fez com o homem. As nossas palavras, para que as nossas palavras possam assim, como nós então, Deus deixou escrito esta revelação escrita, para não ficar no anonimato ou no esquecimento. Então, quando você, antigamente se falava a palavra de Deus, se falava, os homens, as mulheres conheciam a palavra de Deus por ouvir falar, né? Tem pessoas até hoje em dia que só conhecem a palavra de Deus por ouvir falar. Mas você ouvir é uma coisa, você ouvir falar a palavra de Deus é uma coisa, você esquece. A nossa memória, ela tem a capacidade de esquecer muito rápido as coisas, né? Ela tem a capacidade de absorver, mas ela também tem a capacidade de esquecer as coisas muito rápido. E segundo a ciência, segundo a medicina, a partir dos 30 anos de idade, a memória da gente ela vai perdendo, né? Ela vai perdendo a força, vai perdendo a capacidade de entender. Então, isso vai trazendo uma série de coisas e também vai trazendo esquecimento. A gente esquece. Às vezes eu escuto um versículo e eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, eu esqueço aquele versículo. Porque a nossa mente ela é muito falha nesse tipo de questão, nesse tipo de coisa. Ela é muito fraca, então a mente da gente esquece. Então, Deus já sabendo de tudo isso, né, como a Bíblia diz que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, Ele é o todo-poderoso. Onisciente, Ele está em todos os lugares. Onipresente, Ele está aqui, Ele está na China, Ele está no Japão, está na Coreia, nos Estados Unidos. O nosso Deus é tremendo. Então, Deus sabe de tudo. A Bíblia diz que no poder de Deus, na sua soberania, na sua força, na sua existência, Ele já sabendo de tudo. Então, Ele deixou por escrito.
Aí foi aí que ele escreveu, ele inspirou por volta de 40 homens. Esses 40 homens, inspirados pelo poder de Deus, escreveram a Bíblia, escreveram a palavra de Deus. A palavra de Deus foi impressa, ficou escrita, ficou registrado, para que você não esqueça, né? Para que você guarde na sua memória, na tábua do seu coração. Tudo que Deus expressou foi o que está no seu coração. É o desejo de Deus. E a Bíblia, ela tem vários ensinamentos, né? Ela pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. E aqui fala: Deus quer que o homem tenha acesso à sua palavra. Então, se Deus não quisesse que o homem tivesse acesso à sua palavra, Ele não tinha deixado por escrito, né? Ele não tinha deixado, mas Ele deixou tudo escrito, porque Ele quer que você e eu justamente conheça o desejo do seu coração. O desejo do seu coração é que você vá para o céu, mas para você ir para o céu, você também tem que ter conhecimento da palavra de Deus, para que você pratique as coisas certas, para que você não faça as coisas erradas. Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Quando a gente está no colégio, numa faculdade, no ensino fundamental, a gente está estudando para quê? Para que a gente faça as coisas certas, segundo a lei dos homens aqui na terra, para que a gente faça as coisas certas, para que a gente venha ser direcionado na nossa vida secular, tenha um bom emprego, tenha um bom desempenho, seja um bom funcionário, seja excelente em qualquer tipo de coisa que a gente for fazer, a gente tem que estudar, né? E na palavra de Deus não é diferente. Para que você seja um bom cristão, um ser humano melhor, tenha um coração cheio de Deus, é necessário que você seja cheio da palavra de Deus, que você tenha conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento, para que a gente não venha errar, não venha pecar, não venha se deixar ser levado por ventos de doutrina, por falsos ensinamentos, ensinamentos diabólicos, ensinamentos do homem. Mas Deus quer que você venha ter o pleno conhecimento da sua palavra, para que você não venha errar, para que eu não venha errar. Você venha ter um ensinamento de Deus, divino, do alto. E isso está escrito na Bíblia Sagrada, né? Aí aqui fala, a Bíblia é um conjunto de livros, como eu falei. No Velho Testamento, são 39 livros que você pode ler e desfrutar e conhecer o tempo da lei, né? Tempo maravilhoso. Mas o homem não pôde cumprir o tempo da lei, porque a matéria é fraca, né? Nós somos fracos. Aí, no Novo Testamento, são 27 livros que Deus deixou, que é o tempo da graça, o qual nós estamos vivendo atualmente, né? Que é através de Cristo, através do sacrifício de Jesus. Deus fez a primeira aliança com o homem no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, mas essa aliança foi quebrada. Então Deus fez um novo testamento, uma nova aliança, que é o Segundo Testamento. É o segundo Novo Testamento, que são os 27 livros que estão no Novo Testamento. Deus fez essa aliança através de Jesus. Foi perfeito, é perfeito e permanece até os nossos dias atuais, permanece até os dias de hoje. Essa aliança não foi quebrada, é perpétua, é eterna. Então, essa aliança que Jesus fez foi para resgatar o homem do pecado e trazer o homem para junto de Deus. E é no Novo Testamento que essa verdade vai se revelar e você vai conhecer, lendo pouco a pouco a palavra de Deus. E aqui fala, Deus se dá a conhecer através da sua palavra. Se não fosse assim, não teríamos como conhecê-lo. Se não fosse através da palavra de Deus, como você ia conhecer a Deus? Como eu ia saber da sua existência? Não tinha como, né? Nós só conhecemos a Deus através das Escrituras Sagradas, que nos revela a vontade, o desejo de Deus, o desejo do seu coração. A vontade de Deus para com o homem. A Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Esses 66 livros não estão escritos pela ordem de data ou fatos. O livro da Bíblia, segundo os estudiosos, foi escrito de Jó. Foi o primeiro livro da Bíblia, segundo os estudiosos, foi o livro de Jó. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita pela ordem, né? Pela ordem. Ela foi escrita, aqui fala assim, o livro, segundo elas, foram escritas por Moisés, possivelmente. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica de fatos. A Bíblia está escrita em ordem cronológica de assunto. O livro de Gênesis significa assunto. Então, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita pelos fatos, né? Pelos os que aconteceu. Em primeiro lugar, aconteceu tal coisa, tal assunto. Ela não foi escrita pelos primeiros acontecimentos, né? Mas ela foi escrita pela cronologia dos assuntos. Foi tudo colocado em ordem, como Deus queria. Deus colocou tudo no seu devido lugar, né? Deus não faz as coisas pela lógica humana, mas Deus faz as coisas da forma certa, do seu jeito, na sua ordem, no seu momento, no seu tempo, né? A Bíblia não foi escrita por vírgula e nem por pontuação. A Bíblia foi escrita direta, né? Então, os primeiros escritores da Bíblia escreveu ela direta. Foi um livro em cima de outro livro. Foi escrita direta, sem pontuação, sem vírgula, sem acento, sem exclamação, sem interrogação, sem vírgula, né? Ela foi escrita direta, sem pontuação. Ela foi escrita no texto direto. Não havia dissensão de palavras, aqui de palavras. A Bíblia foi organizada de forma, de fácil entendimento, através de capítulos e versículos, pelos editores e estudiosos. Então, os editores e os estudiosos foi colocando os capítulos, os versículos, para que houvesse fácil entendimento, para que o homem não tivesse dificuldade, para que não existisse barreira. Então, a Bíblia foi escrita de forma fácil, né? Porque antigamente ela havia sido escrita no grego e no hebraico direta, né? A primeira Bíblia, foram escritas direta. Então, os editores e os estudiosos colocaram ela, foram classificando ela na ordem, primeiro livro, segundo livro, e foram botando os capítulos, versículos, as vírgulas, as interrogações, para que houvesse fácil entendimento. Tudo foi organizado de forma certa, como Deus queria, porque Deus está no controle, irmão. De uma coisa a gente tem que ter certeza, Deus está no controle, principalmente aquilo que se refere a Ele, principalmente aquilo que se refere à sua palavra. Então, Deus está no controle. As versões são as traduções do que está escrito em grego e hebraico, passou para o português. Então, tudo que estava escrito em hebraico, tudo que estava escrito em grego, os editores, os que publicaram, os estudiosos, escreveram tudo em português, para que viesse ter fácil entendimento, para que os portugueses entendessem melhor o que Deus estava querendo falar em sua palavra. A tradução principal é a de João Ferreira de Almeida. Exemplo, em João Ferreira de Almeida, exemplo, fala caridade. Em outras versões, outra Bíblia fala amor. Amor e caridade é a mesma palavra. Só que existe Bíblia que você vai ler, vai ter escrita a palavra caridade. Vai ter um texto bíblico e ali vai ter o nome caridade. E você vai ler outras traduções por outros intérpretes, escritores, que vai ter o nome amor. Porém, tem o mesmo significado.
Por isso que é importante você ter um dicionário bíblico para que você venha entender melhor o significado de cada palavra, dessas palavras. A leitura da Bíblia gera aprendizado a nós. Sabemos que a Bíblia tem ensino para todos e em todas as áreas. Para todos e em todas as áreas da nossa vida. Exemplo disso, um aprendizado aqui que a Bíblia está passando, está escrito no livro de Provérbios 25:17. Retire o pé da casa do teu próximo, antes que ele se enfade de ti e venha a ti e te aborreça. Então a Bíblia está dando aqui um ensinamento poderoso. Provérbio é o livro da sabedoria, Provérbio é o livro da sabedoria. Se eu não me engano, foi escrito por Salomão. Então, esse livro aqui está dando um ensinamento poderoso, que não é para eu e você ficar com o nosso pé socado na casa de ninguém, mas para ir lá na casa do irmão quando houver uma necessidade, ou se Deus mandar. Quando Deus mandar, melhor ainda, que a gente vai na casa do irmão, do irmã, visitar quando a pessoa está doente, visitar para convidar para ir para a igreja, visitar para fazer uma oração, visitar quando houver realmente uma necessidade, entendeu? Quando há uma necessidade, a gente vai na casa de alguém, mas a Bíblia está falando ficar indo constantemente na casa de alguém, daquela pessoa, sem necessidade. A Bíblia diz que aquela pessoa vai enfadar de ti e vai odiar, vai tomar abuso de você, se torna uma coisa enjoativa, a pessoa está indo direto na casa de fulano, de Beltrano. Não, a Bíblia está dando um ensinamento, está dando uma instrução. Então a Bíblia, ela abrange, ela nos ensina, ela fortalece, todas as áreas da nossa vida. Ela dá base para todas as áreas da sua vida ser alicerçada, você ser bem-sucedido, o homem andar bem, a mulher andar bem, andar na presença de Deus de forma correta. A Bíblia está ensinando que a gente tem que seguir os seus ensinamentos, olhar para ela, observar, meditar com calma, com paciência. A Bíblia nos ensina que seria melhor que você lesse só um pequeno versículo e passasse o dia todo meditando naquela palavra, naquele pequeno versículo, do que você ler a Bíblia toda e não entender nada. Não adianta você ler a palavra de Deus de forma incorreta. A forma correta é você ler um pequeno versículo e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração. Através daquele pequeno versículo, Deus ir fazendo mudanças dentro de você, trazendo transformação para a tua vida, entendeu? Colocando tudo no altar em ordem, colocando tudo no seu devido lugar. É isso que a palavra quer dizer aqui no livro de Provérbios. E aqui ainda fala no Provérbios 26, 18, 19 e 20, como o louco que lança de si faísca, flechas de mortandade, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isto por brincadeira. Então Deus está falando que a gente não deve levar por brincadeira as coisas que são sérias, as coisas que são de responsabilidade, as coisas que são de suma importância. Você não deve fazer por brincadeira, porque aquilo ali vai ser um mal na vida da pessoa que está recebendo e vai ser um mal na tua vida também. Então o livro de Provérbios é um livro que quem quer adquirir sabedoria, quem quer adquirir conhecimento, lê o livro de Provérbios. Mas junto, tenha um dicionário, se possível, mas junto do livro de Provérbios tem a sua Bíblia. Você vai lendo e vai meditando, vai lendo uma Bíblia de estudo, porque a Bíblia de estudo é uma Bíblia de fácil entendimento, que ela tem os rodapés, ela tem os mapas, ela tem as explicações melhor, ela te dá um direcionamento melhor de cada palavra que você vai lendo. Tem pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia, mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, não há barreiras. O Espírito Santo, ele abre as fronteiras, ele abre o leque de conhecimento.
Você vai orando, vai jejuando, consagrando a tua vida e Deus vai derramando uma porção mais e mais de conhecimento e de sabedoria sobre a sua palavra. E aqui fala a memorização de versículo. A memorização de versículo é muito importante, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem esse papel. Ele fica encarregado de cuidar de nós nessa parte. Ele traz à nossa memória tudo aquilo que a gente já leu, mas a gente esqueceu. Então, peça ajuda ao amigo Espírito Santo, que ele vai trazer à tua memória aquele versículo daquela palavra que você leu e você esqueceu. Ele traz na nossa memória. Muitas das vezes eu estou aqui pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo ele traz de imediato, acende como uma lâmpada, labra subir, como uma luz na minha mente, um versículo da palavra que diz respeito da palavra, né, que está inserido na palavra que eu estou lendo. Então, o Espírito Santo, ele é um amigo maravilhoso. Conte com ele para todos os momentos difíceis da sua vida que você for atravessar. Chame por ele, clame por ele. Aqui está escrito em João 3,16, que é um versículo que é de fácil memorização, que fala, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui fala que esses versículos são de fácil memorização, que a gente não pode esquecer, né? Salmo 23 é um salmo inesquecível. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, né? Salmo 46. Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 46 fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, são versículos da palavra de Deus que fica guardada em nossa memória, né? Que a gente tem fácil acesso, que fica na nossa memorização. Fica e a gente guarda e a gente põe em prática sempre que necessário, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é santo. Nós somos fracos, falhos e dependentes de Deus. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O estudo fala aqui, o estudo da palavra é para o crescimento espiritual. Então a gente estuda a palavra de Deus porque a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente quer mais de Deus na nossa vida. A gente quer aplicar a palavra de Deus na nossa vida. E também a gente quer compartilhar com o nosso irmão. Então, para que a gente venha compartilhar a palavra de Deus com o nosso próximo, é preciso a gente aplicar ela na nossa vida, primeiramente, comer ela, se alimentar dela, conhecer ela, ter raízes profundas, né? Depois a gente vem a passar todo esse conhecimento para outras pessoas. Do jeito que Deus abençoou nós, a gente também temos que ter o desejo no nosso coração de abençoar outras pessoas também. Não querer, a Bíblia diz que a gente não pode reter ou ter a palavra de Deus só para nós, porque é pecado, sabia? Ter a palavra de Deus só para você é pecado. Você tem que passar essa palavra para outras pessoas também que necessitam ouvir ela, né? Tem pessoas que precisam ouvir dessa palavra e vai ser você que vai ser o canal que Deus vai usar para transmitir a palavra de Deus. Aí aqui fala, o estudo da palavra é para o crescimento espiritual. Tire um momento para meditação na palavra de Deus. É ficar refletindo no que Deus diz. Tirar um momento para ficar meditando na palavra de Deus é tirar um momento da sua vida, do seu tempo, para você ficar refletindo no que é que quer dizer aquela palavra, aquele ensinamento que Deus está querendo passar. Então, existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar. A gente tem que tirar um tempinho para ler a palavra de Deus e ficar refletindo nela, o que
Deus quer falar com nós através daquela palavra. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo abaixo do sol, abaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Não existe esse negócio do homem dizer que não tem tempo de ir para a igreja. Isso é mentira de Satanás, né? Isso é um argumento que Satanás está usando para tirar o homem, né? Para tirar o pé do homem dos caminhos do Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa e observar o que é que a palavra diz. Que o tempo de Deus é necessário em nossa vida para que a gente venha crescer, para que a gente não venha definhar, mas para que a gente venha avançar, né? Se aproximar de Deus, ser pessoas melhores, ser cristão mais parecido com seu mestre, parecido com seu Senhor Jesus. É necessário a gente conhecer a sua palavra, se aproximar dela. Ao estudar a palavra de Deus, é necessário que você tenha a Bíblia, uma concordância, a chave bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário em português, um manual de temas bíblicos e um caderninho para fazer suas anotações. Então, tudo isso é necessário, como na nossa vida cotidiana, como na nossa vida no estudo aqui na terra. Quando você vai estudar, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter uma disciplina. Então, para você crescer na palavra de Deus, não basta você orar e jejuar só, não é suficiente, né? Fica faltando algo, é necessário que você e eu, a gente venha ler e a gente venha estudar e a gente venha comprar livros e a gente venha fazer investimento. Todo homem, toda mulher de Deus que foi levantada em seu ministério, que está na mídia social, que está pregando com ousadia, intrepidez, houve um momento na sua vida que ele teve que parar e fazer investimentos em livros, em manual, em dicionário, em concordância, em cadernos, em material de estudo. Você tem que ter um material, você tem que comprar, você tem que investir para você ter o retorno. Tudo aquilo que você está investindo na sua vida espiritual, toda aplicação que você está fazendo na sua vida espiritual, você vai ter o retorno de tudo isso, né? Você vai se sair bem em suas pregações, você vai crescer na graça, você vai crescer no conhecimento, você vai ser um cristão mais educado, né? Porque o nosso Deus, ele é educado. Se você não prestou atenção, né? Eu fico observando a forma de Deus falar com cada um de nós. Deus é muito educado. Quando Deus ele quer entrar no coração do homem, ele bate na porta. Isso é uma forma de educação. Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida também. Se o nosso Deus é educado, a gente também tem que ter educação para falar com o nosso próximo, para pregar a palavra de Deus, para respeitar os espaços, para respeitar as leis, para respeitar as nomenclaturas, para respeitar o ensino da palavra de Deus. O ensino, por menor que seja, a gente tem que respeitar. E a gente só adquire tudo isso lendo a Bíblia, se aproximando de Deus, buscando conhecimento e aplicando na nossa vida e aplicando na vida das outras pessoas, de quem está ao nosso redor. Então é importante que a gente cresça, né? A Bíblia está falando, é importante que você cresça. Deus quer que a gente avance, Deus quer que o homem conheça Ele mais e mais, mergulhe nos seus rios. Deus não quer que você fique em águas rasas, conheça Deus superficialmente, mas Deus quer que nós conheça Deus profundamente, né? Mergulhe em águas profundas, e para que isso aconteça é necessário que a gente venha tirar períodos de oração, períodos de estudo, períodos de esclarecimento.
na palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é espiritual, ela não é um livro que foi escrito por mãos humanas, foi escrito sim por homens, mas assim, a sua autoria, o seu autor não é o homem. O autor da Bíblia Sagrada é o Senhor dos Exércitos, é o Deus que fez os céus e a terra, é o Deus que te capacitou para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje. Então, a Bíblia Sagrada ela foi escrita por Deus. Deus usou o punho, a mão do homem para escrever. Deus inspirou, encheu o coração do homem da sua palavra e o homem publicou. O homem colocou tudo que Deus colocou no coração do homem, Deus colocou na escrita, no papel, para que eu e você tivesse acesso hoje em dia. Então, a palavra de Deus ela é espiritual. Tem pessoas que lêem a Bíblia e praticam coisas erradas. Por quê? Porque está lendo de forma errada. Existem duas maneiras de se entender a Bíblia. Existe na maneira humana, tem pessoas que lêem a Bíblia e entendem ela de forma humana, porque são pessoas naturais. Porém, existe outra classe de pessoas que são pessoas espirituais, que entendem a Bíblia, lê a Bíblia, entendem a Bíblia e aplica ela de forma certa na sua vida espiritual. E é isso que Deus quer que o homem entenda. A Bíblia é espiritual. A Bíblia também fala que quem é carnal entende das coisas da carne, né? O Espírito Santo me trouxe essa palavra agora, tá vendo, irmão? Como é bom a gente ler a Bíblia, a gente vai lendo e ele vai trazendo, né, a reflexão, o ensinamento daquela palavra que a gente está lendo, a Labra Subierga. Então, quem é carnal vai entender as coisas de Deus de forma carnal. Porém, quem é espiritual vai entender as coisas de Deus de forma espiritual. E Deus ele não está interessado no homem carnal, não. Deus ele está interessado, sim, no homem espiritual. Que o homem espiritual cresça e que o homem carnal deixe de ser carnal e passe a ser espiritual. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, né? Quem era Nicodemos? Um conhecedor, um mestre, um doutor da lei, um homem tão conhecedor da palavra de Deus, mas de forma humana, de forma natural. Ele não conhecia as escrituras de forma espiritual, do outro lado, né? E era esse outro lado que Jesus estava revelando para ele. É necessário, Nicodemos, que tu nasça de novo, né? Não da carne nem do sangue, mas que tu nasça da água e do Espírito, que tu nasça de Deus, que tu conheça as coisas de Deus, que tu se aproxime das coisas de Deus e que tu entenda que a vontade de Deus, por mais e por soberana e por mais diferente que seja da nossa, ela sempre será a melhor, né? Quando Deus está fazendo algo é porque Ele sabe o que é melhor. Quando Deus está tirando algo do nosso caminho, da nossa vida, é porque Ele sabe que é o melhor. Então a gente só vai entender tudo isso se aproximando da palavra de Deus, se deleitando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E é isso que eu faço todos os dias na minha vida. Vai fazer o quê? Quase 20 anos que eu estou nessa caminhada, que eu sirvo ao Senhor, né? Que eu sirvo a Deus. Mas ainda há muita coisa para aprender, né? E o que eu sei hoje em dia é nada, é muito pouco. Então tem muito ainda a se aprender e a gente só vai conhecer esse muito com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Que os irmãos venham receber essa palavra de bom coração, de grato coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor na vida de cada um. E aqui eu vou fazer um resumo, como de sempre, né? A gente faz o resumo da palavra de Deus. Porque, irmãos, o intuito aqui não é só a palavra de Deus, não é só pregar a palavra de Deus, é pregar sim a palavra de Deus, mas ter o esclarecimento, ter o entendimento da palavra de Deus. Então é por isso que eu faço o resumo da palavra de Deus, para que os irmãos venham ter um entendimento mais claro, melhor, né? De fácil entendimento, que venha ficar
na mente dos irmãos. Então, a palavra lâmpada significa que serve para iluminar. E a lâmpada aqui, que a palavra de Deus está falando, é a palavra de Deus, ela é a lâmpada, ela é que ilumina o nosso caminhar, o nosso deitar, o nosso levantar, ela que nos ensina o que nós temos que fazer certo, de certo, né? Então, quem ilumina, se está iluminando, está tirando o que tem de errado na nossa vida, está tirando as trevas, está tirando a escuridão. Quando entra a luz, né? Aí você não tropeça, você não cai. Porque outrora o homem estava andando em trevas. E quando o homem está andando na escuridão, ele pode andar por caminhos tortuosos, sem saber que está andando. Pode cair em um buraco, pode pisar numa cobra, pode se acidentar. Mas quando chega a luz, vai iluminar todo o seu caminhar, todo o seu caminho. É isso que Deus está mostrando. Ele ilumina todo o caminho do homem. Então o homem está vendo com clareza o que é certo e o que é errado, o que está na sua frente. Aqui fala: quantos escreveram a Bíblia? Foram 40 homens inspirados por Deus. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele tem um intuito de anunciar o Messias, que é Jesus. A Bíblia, aí aqui fala, a Bíblia é um conjunto de livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Aí aqui fala, Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem o objetivo de mostrar o Messias encarnado como homem. Ele tem um objetivo no Novo Testamento de mostrar Jesus como homem. Deus se fez homem e habitou no meio dos homens para conhecer suas dores, seus traumas, sua angústia, sentir sua dor, né? Isso prova que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, o único Filho dele que Ele tinha, Ele enviou por nós, por amor de nós. É isso que o Novo Testamento está mostrando, o amor de Deus em forma do homem, de Jesus, homem, aqui na terra, né? Quando ele esteve aqui na terra. A Bíblia foi escrita primeiro no hebraico, depois no grego, num período de 1500 anos, épocas diferentes, mas a palavra era a mesma. Então, nessa época aqui, foram vários escritores que Deus levantou para escrever a sua palavra. Porém, foram em épocas diferentes, porém a palavra era a mesma, né? A palavra se confirmava uma na outra. A Bíblia foi escrita direta, sem pontuação. Com o passar do tempo, os editores e estudiosos organizaram tudo. Então, aqui está mostrando que a Bíblia foi escrita sem pontuação, sem vírgula, sem exclamação. Depois, com o passar do tempo, os estudiosos veio e organizou melhor a Bíblia, né? Botando as pontuações, as exclamações, separando os livros, para que fosse de fácil entendimento para o homem, né? Deus é tão bom que Ele faz com que as coisas não se compliquem, mas se expliquem. O Pentateuco é os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés. Os primeiros livros Pentateuco, os primeiros 5 livros, foram escritos por Moisés, homem de Deus. Amém, amados? Vamos orar e agradecer a Deus por esse simples estudo que eu deixo, mas de coração. Que Deus venha edificar a vida de cada um que está recebendo. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por a tua palavra. Que a tua palavra vá. Ela nunca volta vazia, Senhor. Mas que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Que ela vá libertando, vá convertendo, vá salvando, vá promovendo vida e vida em abundância. Vá enchendo a vida desse homem, a labra subierga, vá enchendo a vida dessa mulher da tua palavra, do teu Espírito, do Espírito excelente, da sabedoria do céu. Que o Senhor, meu Deus, venha confirmar, meu Deus, a bênção e a vitória nesse estudo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.